Paulinho, eu já vou jogar pra você na tora. Diga. Fernando Haddad, tá na pendura? Tá fritando, a batata dele tá assando dentro do Partido dos Trabalhadores, porque ele tem como inimigo ou inimiga a atual presidente do Partido dos Trabalhadores, que é a deputada federal Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann que está de olho numa indicação para o TCU, porque tudo indica sairá da presidência nacional do Partido dos Trabalhadores. Gleisi Hoffmann que ontem cunhou uma pérola preciosa. Ontem, Gleisi Hoffmann escreveu no seu Twitter que a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos oferecia um grande risco ao campo democrático. Mas ela assinou pelo Partido dos Trabalhadores uma carta reconhecendo a vitória de Maduro na Venezuela. Meu Deus. E aí eu não consigo entender essa bipolaridade de Gleisi Hoffmann. Reconhecer a vitória de um ditador não é atentar contra o campo democrático? Porque você pode ter todas as restrições contra Donald Trump. Se você as tiver, é um direito que você tem de poder professar essas restrições. Mas ninguém pode dizer que a eleição nos Estados Unidos não transcorreu num ambiente democrático. Não houve nenhuma pressão, não houve nenhuma questão ou questionamento com relação ao processo eleitoral. Então, que risco ao campo democrático oferece a vitória de alguém que pensa diferente de você? Então, a deputada Gleisi Hoffmann devia pedir desculpas pelas idiotices que costuma falar. Mas a questão de Fernando Haddad é a questão do corte de gastos. Está sendo pressionado pelo mercado, né, Paulo? Essa semana uma série de reuniões, né, da equipe econômica de Haddad, teve reunião com o Lula e falas, inclusive eu tenho visto o Haddad muito nervoso ao falar com a imprensa, porque o mercado quer uma resposta, né? Na verdade, o ajuste fiscal é necessário. O governo está gastando mais do que arrecada. Gastar mais do que arrecada não dá certo na sua casa, imagine num governo. E a desculpa que o governo do Partido dos Trabalhadores tem e que a economia heterodoxa gosta de dar é que você pode gastar mais desde que você privilegie alguns segmentos da atividade do governo. Acontece que nós sabemos que gastar mais para o governo não significa investir mais na área social. Gastar mais para o governo significa investir na gastança. Gastança que a gente vê em viagens, em troca de aeronaves, em troca de móveis, em viagens da primeira-dama para as Olimpíadas de Paris sem nenhuma função oficial, governamental. Se ela fosse às Olimpíadas de Paris com o dinheiro que ela recebe ou que o presidente Lula recebe, seria normal, natural. Todos nós temos direito de ir a qualquer lugar. Mas ela foi com despesas pagas pelo governo brasileiro. Então, isso significa gastar de maneira desordenada. Hoje o presidente Lula, ontem, aliás, o presidente Lula disse que o Congresso Nacional deveria gastar menos em emendas. Mas ele se esquece de que quem fomenta a relação das emendas para conseguir a aprovação é o próprio governo federal. Então, nós estamos diante de uma questão que tem que ser resolvida de maneira lúcida. É a redução mesmo de despesas. Para que 39 ministérios? Você tem ministérios hoje que atuam dentro de particularidades da ação social. Por que não reduzir isso em menos ministérios, com menos despesa de pessoal, de estrutura, do cafezinho que é servido, do garçom, do motorista? Não estou querendo desempregar garçons e motoristas, não. Mas estou dizendo que essas questões têm que ser atacadas. Então a questão do ajuste fiscal, que o presidente Lula toma aí como uma questão pessoal, acusa o mercado, a questão do ajuste fiscal é fundamental porque é uma regra primária. Gastar o tanto que se tem em caixa é uma regra primária. Se não se obedece a essa regra primária, você estoura o seu limite de gastos. Quando você estoura o seu limite de gastos, você deixa de honrar com compromissos. Essa é a questão. E nessa equação, respirando no cangote do governo, a meta do arcabouço fiscal. Que o governo federal sabe que vai fechar o ano no vermelho, mas não pode estourar, né, o arcabouço fiscal. Então, como é que faz? Arcabouço fiscal que a presidente do PT disse que alguns deputados do PT votaram por pressão. Ora, se votaram, agora querer dizer que votaram por pressão... Olha, é preciso entender o seguinte...
Dormir com o inimigo é uma das piores ações que você pode ter na sua vida. E o governo federal dorme com inimigos. O governo federal dorme com o Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente Lula. Aliás, ele é o dono do partido. Mas é um partido que ele não consegue ter domínio absoluto sobre ele. Então é um inimigo que está o tempo inteiro dentro do governo, dizendo e dando recados ao governo, que são recados que prejudicam a imagem, a ação e o desenvolvimento da atividade do governo federal. É preciso entender o seguinte: não adianta espernear, não adianta ficar fazendo jogo de cena, não adianta ficar fazendo joguinho de cena com o presidente do Senado ou da Câmara, se não se fizer um corte de gastos definitivo. Redução de ministérios, redução de despesas em todos os poderes, porque o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, também é um gastador contumaz. Aliás, poderes judiciários e legislativos são gastadores em todos os entes da federação, mas no governo federal eles se excedem. Cortar gastos significa responsabilidade fiscal, uma palavra que não é o mote principal do atual governo brasileiro.